a mais um estudo aqui no nosso canal Jaboc. Vamos orar, que o Senhor Jesus te abençoe muito. Se você ainda não se inscreveu no nosso canal, se inscreva. Se você já se inscreveu, muito obrigada, que o Senhor Jesus te abençoe e recompense. Faça seus comentários, dá o seu like e compartilhe. Muitas pessoas, elas não valorizam as experiências que elas tiveram com o nosso Deus e até se esquecem das bênçãos. Vamos ver logo após a vinheta. Mas nós não podemos ser como essas pessoas. Você já teve experiência com Deus? Você valoriza a experiência que você teve com Deus? Vamos ao tema de hoje. Valorizando a experiência com Deus. O nosso texto base está em Salmos 106, verso 7. No Egito, os nossos antepassados não deram atenção às tuas maravilhas, não se lembraram das muitas manifestações do teu amor leal e rebelaram-se junto ao mar, o mar vermelho. Olha que interessante, como nós começamos já com uma afirmação de que aquele povo desvalorizou a experiência, as bênçãos, tudo aquilo que o Senhor lhes dava, lhes falava, lhes mostrava. Mas a Bíblia, ela nos mostra algumas pessoas que tiveram experiência com Deus e fizeram a mesma coisa que Israel fez. Nos mostra pessoas que foram abençoadas pelo Senhor, mas também mostra que muitos não conseguiram perseverar na fé, não conseguiram perseverar em servir ao Senhor, até se esqueceram das bênçãos e passaram a viver para si, passaram a querer agradar a si próprio. Você lembra de Salomão? O rei Salomão, segundo Crônicas 1 e 7. Olha o que a Bíblia fala. Naquela mesma noite, Deus apareceu a Salomão e disse-lhe: pede o que queres que eu te dê. Que palavra! Já pensou Deus virar para nós e falar: o que você quer que eu te faça? O que você quer que eu te dê? Que experiência tremenda! Mas olha, Salomão, ele fez um bom pedido ao Senhor. Segundo Crônicas 1 e 11, fala assim: então Deus disse a Salomão: portanto, ouve isto no teu coração, e não pediste riqueza, bens ou honra, nem a morte dos que te odeiam, nem tampouco pediste muitos dias de vida, mas pediste para ti sabedoria e conhecimento, para poderes julgar o meu povo, sobre o qual te constituí rei. Que bom pedido ele fez ao Senhor, não é verdade? E o Senhor, aquele que conhece, aquele que sonda o coração, ele deu a Salomão infinitamente mais. Efésios 3:20, Paulo fala sobre esse Deus que é abundantemente mais. E ele fala assim: aquele que é capaz de fazer infinitamente mais do que tudo o que pedimos ou pensamos, de acordo com seu poder que atua em nós. O nosso Deus é assim. O nosso Deus é Deus que pode fazer infinitamente mais além daquilo que pedimos. E Salomão está aí como prova disso. Segundo Crônicas 1 e 12 fala assim: olha, sabedoria e conhecimento te são dados, e te darei riquezas, bens e honra, quais não teve nenhum rei antes de ti, e nem depois de ti haverá. Olha que tremendo, que ele ouviu Deus falando sobre ele. Mas sabe o que Salomão fez? Ele não guardou o que Deus havia falado. Ele não agradou a Deus até o fim. 1 Reis 11:4. Porque sucedeu que no tempo da velhice de Salomão, suas mulheres lhe perverteram o coração para seguir outros deuses, e o seu coração não era perfeito para com o Senhor seu Deus, como o coração de Davi seu pai. Parar um pouquinho para pensar. A Bíblia mostra Davi cometendo muitos erros, mas nós não vemos nenhuma vez Davi se prostrando diante de outros deuses. Ao contrário, Davi, quando ele errava, ele se arrependia e ele nunca se prostrou diante de outro Deus, diante de Deus nenhum, somente diante do Deus Todo-Poderoso. Sabe qual foi a consequência da ingratidão de Salomão? 1 Reis 11, de 9 a 11. Pelo que o Senhor se indignou contra Salomão, porquanto desviara o seu coração do Senhor, Deus de Israel, o qual 2 vezes lhe aparecera, e acerca deste assunto lhe tinha dado ordem, que não seguisse a outros deuses, porém não guardou o que o Senhor lhe ordenara. Assim disse o Senhor a Salomão:
pois que houve isto em ti, que não guardaste a minha aliança e os meus estatutos que te mandei, certamente rasgarei de ti este reino e o darei a teu servo. Que Deus fala para Salomão: olha, você não fez aquilo que eu te falei, você não foi fiel, você não foi com sinceridade até o fim, você vai perder o reino, eu vou tirar de ti. Vamos ver um outro exemplo? O exemplo de um homem chamado Jeroboão. Você lembra no versículo anterior que Deus falou para Salomão: e o darei a teu servo? Pois é, foi justamente a Jeroboão, exemplo de um homem que recebeu bênção de Deus, mas ele não conheceu o Senhor. Foi muito abençoado, mas não conheceu ao Senhor. 1 Reis 11:31. E disse a Jeroboão: toma para ti os 10 pedaços, porque assim diz o Senhor Deus de Israel: eis que rasgarei o reino da mão de Salomão e a ti darei as 10 tribos. Foi quando houve no tempo do filho de Salomão, Roboão, a divisão de Israel, passando a ser o reino do norte, que foram as 10 tribos que ficaram com Jeroboão, e o reino do sul, que foi a tribo de Judá e a tribo de Benjamim, que ficou com Roboão, filho de Salomão, Deus mantendo o que ele disse, que ele iria manter um remanescente da tribo do rei Davi. Mas olha a promessa de Deus para a vida de Jeroboão. Deus prometeu. 1 Reis 11:38. E há de ser que, se ouvires tudo que eu te mandar, e andares pelos meus caminhos, e fizeres o que é reto aos meus olhos, guardando os meus estatutos e os meus mandamentos, como fez Davi, meu servo, eu serei contigo, e te edificarei uma casa firme, como edifiquei a Davi, e te darei Israel. Olha a promessa de Deus a Jeroboão. Quantas vezes nós vemos Deus falando com alguém, Deus fazendo promessas para essa pessoa tendo a oportunidade de ouvir a voz de Deus. Quantas vezes eu vou falar do que eu já vi, eu vi Deus revelando o que estava acontecendo na vida daquela pessoa. E a pessoa chorou nos pés do Senhor, a pessoa se humilhou nos pés do Senhor. Daqui a pouco a pessoa nem lembrava mais do que Deus falou para ela. Acontece e acontece muito. Mas sabe o que Jeroboão fez? Ele levou o povo à idolatria. 1 Reis 12:28. Depois de ter recebido alguns conselhos, o rei fez 2 bezerros de ouro e declarou ao povo: ó Israel, já chega de subires a Jerusalém, que era o lugar onde eles adoravam a Deus. Aqui estão os teus deuses e divindades que te tiraram da terra do Egito. Olha a ingratidão. Ele ouviu Deus falando com ele e olha como que ele fez. Sabe para quê? Para ele manter o reino com ele. E ele demonstrou que ele não conheceu o Senhor. 1 Reis 13:1, 4 e 6, que diz assim: eis que por ordem do Senhor veio de Judá a Betel um homem de Deus, e Jeroboão estava junto ao altar para queimar incenso. Sucedeu, pois, que ouvindo o rei a palavra do homem de Deus, que clamara contra o altar de Betel, Jeroboão estendeu a sua mão de sobre o altar, dizendo: pegai-o. Ah, mas a sua mão, que estendera contra ele, se secou e não podia tornar a trazê-la a si. Olha a experiência de Jeroboão. Então respondeu o rei e disse ao homem de Deus: suplica ao Senhor teu Deus e roga por mim, para que se me restitua a minha mão. Então o homem de Deus suplicou ao Senhor, e a mão do rei se lhe restituiu, e ficou como antes. E ficou como era, ficou uma mão saudável, né? Ele ficou novamente curado. Mesmo assim, ele não voltou atrás. Mesmo assim, ele não se humilhou diante de Deus. Mesmo tendo essa mais nova experiência, ele não se voltou para Deus. 1 Reis 13:33. Nem depois destas coisas deixou Jeroboão seu mau caminho. Antes de todo o povo, tornou a constituir sacerdotes dos lugares altos, e a qualquer que queria consagrava sacerdote dos lugares altos. Então nós vemos que a pessoa pode ter experiência com Deus,
E essa mesma pessoa pode não conhecer a Deus, pode não se render aos pés do Senhor. Vamos lembrar de Jesus? Jesus, quando ele curou 10 leprosos, lembra? Só um voltou para agradecer a ele, e os outros 9. Lucas 17, 12 a 14. Entrando numa certa aldeia, saíram-lhe ao encontro 10 homens leprosos, os quais pararam de longe e levantaram a voz, dizendo: Jesus, mestre, tem misericórdia de nós. E ele, vendo-os, disse-lhes: Ide e mostrai-vos aos sacerdotes. E aconteceu que, indo eles, ficaram limpos. Olha só, os 10 ficaram limpos. Eles receberam a bênção física, a bênção da cura, mas somente um recebeu a salvação. Lucas 17, 17 e 18. E respondendo Jesus disse: Não foram 10 os limpos? E onde estão os 9? Não houve quem voltasse para dar glória a Deus, senão este estrangeiro? Pois é aquele estrangeiro que foi salvo. E os outros 9 só voltaram com limpeza física. Mas a salvação, que é o principal, eles não receberam. O mais importante é a salvação, porque a salvação é a nossa garantia de vida eterna. Foi justamente isso que aquele que voltou, que foi um só, que foi grato, recebeu tanto a cura do corpo como a garantia da vida eterna. Lucas 17, 19. E disse-lhe: Levanta-te e vai. A tua fé te salvou. Só o Senhor proporciona grandes experiências ao ser humano. Deus, Ele quer dar grandes experiências aos crentes, a nós. Jeremias 33, 2 e 3 fala assim: assim diz o Senhor que faz isto, o Senhor que forma isto para o estabelecer. O Senhor é o seu nome. E olha o que Jeremias fala. Deus manda falar: clama a mim e responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Quantas coisas Deus tem anunciado para o ser humano, quantas coisas Deus tem revelado para nós. Aqueles que se achegam ao Senhor, o Senhor se achega a Ele. E olha, é uma experiência mais marcante que a outra. Mas lembra quando Jesus Quando Jesus mandou 70 discípulos para fazer a obra dele, ele mandou esses 70 comissionados e eles ficaram assim surpresos. Lucas 10 e 1 diz assim: E depois disto designou o Senhor ainda outros 70 e mandou-os adiante da sua face, de 2 em 2, a todas as cidades e lugares aonde ele havia de ir. Ai, que Jesus lindo! Jesus, ele separou. Vão de 2 em 2, um acompanha o outro e vocês vão ver o que vocês vão fazer em meu nome. Eles tiveram experiências tremendas com Deus. Eles voltaram muito alegres. E olha o que Jesus disse para ele em Lucas 10, 17 a 20. E voltaram 70 com alegria, dizendo: Senhor, pelo teu nome, até os demônios se nos sujeitam. E disse-lhes: Eu via Satanás como raio cair do céu. Eis que vos dou poder para pisar serpentes e escorpiões e toda a força do inimigo, e nada vos fará dano algum. Mas não vos alegreis, porque se vos sujeitem os espíritos, alegrai-vos antes por estarem os vossos nomes escritos nos céus. O mais importante, além da experiência com Deus, é eu ter a salvação, eu ter o meu nome escrito no céu. Paulo foi outra pessoa que teve experiência maravilhosa e eu achei muito lindo nesse estudo que nenhuma astronave chegou aonde Paulo chegou. Segundo Coríntios 12, 2 a 4, disse assim: Conheço um homem em Cristo que há 14 anos, se no corpo não sei, se fora do corpo não sei, Deus o sabe. Foi arrebatado ao terceiro céu. E sei que o tal homem, se no corpo, se fora do corpo, eu não sei, Deus o sabe. Foi arrebatado ao paraíso e ouviu palavras inefáveis, aleluias, que ao homem não é lícito falar. Você vê? Não tinha foguete, e foguete também não chega ao terceiro céu, mas Deus preparou coisas maravilhosas, experiências tremendas àqueles que quer
conhecer, que prosseguem em conhecer a Ele. A Bíblia ela nos mostra no nosso texto base que nós lemos que muitos receberam bênção de Deus, muitos israelitas lá no deserto, lá no Egito, receberam a bênção de Deus. Mas quando surgiu alguma dificuldade diante deles, eles murmuravam, eles reclamavam, eles falavam, colocavam Deus à prova. Olha que interessante. Olha, se dependesse daqueles homens, todos morreriam no deserto, porque eles colocavam Deus à prova. Logo, eles se esqueciam do que Deus havia feito, das bênçãos que Deus havia dado para eles. E a gente vê no Salmo 106, verso 12, verso 13, que diz assim, olha, então creram em suas promessas, e a Ele entoaram cânticos de louvor. Muito depressa, porém, esqueceram seus feitos e não quiseram esperar para conhecer mais de seus desígnios. As mesmas pessoas muitas vezes estão caminhando na fé com a gente, vê as bênçãos de Deus, é abençoado por Deus, mas daqui a pouco vem qualquer dificuldade, eles começam a murmurar, eles desistem de servir a Deus. Que o Senhor Jesus nos ajude a valorizarmos as experiências que nós temos vivido com Ele, mas é mais importante nós valorizarmos a salvação, que é a nossa garantia de vida eterna. Romanos 8, 35 a 37, para nós concluirmos. Quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação, ou a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada, como está escrito. Presta atenção, por amor de ti, do nosso Senhor, somos entregues à morte todo dia. Somos reputados como ovelhas para o matadouro. Mas em todas estas coisas, nós somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Nós somos mais que vencedores por nosso Jesus Cristo. E que você possa entender que o Senhor, Ele tem algo maravilhoso para você. Que o Senhor Jesus te abençoe. Até o nosso próximo estudo aqui no nosso canal Jaboque. Vamos orar. Fica com Deus.